que, na minha opinião, é a parte mais importante que você precisa saber. Quem está começando a estudar agora, vai começar no curso semi-extensivo e coisas do tipo, galera, é bom a gente dar uma reforçada na sua matemática básica, justamente porque ainda há tempo da gente relembrar todos os assuntos até o dia do Enem, beleza? A ideia principal dessa aula é a gente relembrar conceitos mais básicos, tá? Mas, galera, estudantes mais avançados vão aprender um monte de fórmulas boas que também servem para vocês. Mas, dizendo de matemático para futuros vestibulandos aí e bacharéis e tudo mais, a ideia principal, galera, é que você tem que fortalecer sua matemática básica para você conseguir finalmente chegar no logaritmo, chegar na função exponencial, chegar, por exemplo, na trigonometria e começar a brilhar um pouquinho mais, beleza? A primeira coisa que eu preciso relembrar com vocês é uma coisa muito importante, que são os números que são primos. Muita gente acha que sabe a definição de primos, mas às vezes erra com um elemento que não é primo e todo mundo acha que é o número 1. Sabe como é que é? Número 1 não é primo, gente. É a primeira coisa importante que você tem que saber. O primeiro primo que a gente tem é o número 2 e não o número 1. Olha que massa, ó. Se a gente for listar os números primos aqui, o primeirinho, ó, vai ser o número 2. Coloquei. Então, vou montar um conjunto que eu vou chamar de P, e nesse conjunto P eu vou colocar todos os números primos aqui em ordem crescente, ó. Logo depois, ó, do 2 vai ter o 3, então 1 não é primo. Professor, é primo? Sim, não é. Para ser primo, precisa ter 2 divisores. Essa é a definição de ser um número primo. É porque na escola a gente aprende que o número primo é aquele divisível por 1 e por ele mesmo. E não tá errado, mas você esqueceu de um pedacinho da definição. Galera, o número primo tem exatamente 2 divisores. Portanto, o 1 e ele próprio. Mas o 1 não é divisível por 1 e por ele próprio? Pois é, mas ele não tem 2 divisores, tem um só, porque ele é o número 1. Então, ó, 2, 3, logo depois disso. 5, 7, cuidado para não falar 9. 9 não é primo, porque o 9 é divisível por 1, por 3 e por 9. São 3 divisores, definição de primo são 2 divisores. Logo depois disso, ó, 11, 13... Agora, 15 não é, galera. Perceba que 15 é divisível por 3, por 5, por 1, por 15. Tem 4 divisores, né? E logo depois disso, pra gente caminhar um pouquinho mais, tem o meu 17. 17 é primo. Depois, 19 é primo. Não fala 21. 21 não é primo, é divisível por 3 e por 7 também. Agora, galera, a gente tem o 23 e assim por diante. Eu vou colocar até o 29, ó, que é o próximo. Lembra que 25 não é porque é por 5 e 27 não é porque é por 3, por 9, né? E isso continua, gente. Você tem infinitos números e, evidentemente, você vai ter infinitos números primos. Vamos melhorar a sua definição de números primos, então, a primeira coisa que você está aprendendo hoje. Se alguém te perguntar o que é um número primo, você fala, é um número que possui 2 divisores. Portanto, o 1 e ele próprio, beleza? Vamos evoluir essa definição de primos. Pessoal, então eu posso ficar tranquilo que o número 1 não é um número primo. Não, 1 não é primo. Pessoal, mas 1 é o quê? 1 é indefinido, indeterminado. A gente não tem uma determinação para o número 1. Pessoal, mas se existe uma outra determinação que não é, por exemplo, a determinação de ser primo, tem, que é o número composto. Ou o número é primo ou ele é composto. No caso de ser um número composto, quer dizer que ele tem mais do que 2 divisores. Essa é a ideia. Então, por exemplo, o número 6. O número 6, ele de fato, galera, é um número composto, beleza? Mas o que interessa pra nós é a gente revisar os primos, por quê? Porque é a partir dos números primos que eu começo a ter um pouquinho mais de noção de como que a gente constrói a matemática toda. E, inclusive, a gente vai chegar num negócio que chama fatoração em primos, que vai ser responsável por trazer pra gente o número de divisores, por exemplo, de um número. Mas isso é um papo para daqui um pouquinho. Por enquanto, ó, pega o caderno, escreve aí pra mim os números primos. Bora colocar a definição, ó, aqui embaixo, pra gente não perder esse gancho, ó. Então, te dei o exemplo ali em cima, vou colocar a minha definição do que é um número primo. Você coloca assim, é um número que possui 2 divisores. Coloca isso. Então, é um número, né, que possui 2 divisores. Vamos colocar o seguinte, ó, só vou colocar aqui embaixo, ó, possui exatamente, ó, 2 divisores. Pronto, escrevi. Só guarda isso pra vida. Guarda. Então, ó, possui exatamente 2 divisores. Pronto. Se eu quiser falar agora que eu tenho um número que é composto, que é o que eu vou colocar aqui embaixo, e já vou colocar uma lista de vários números compostos, então puxa uma setinha aqui, ó, e escreve agora os números que são compostos. Então, perceba, coloquei, ó, possui exatamente 2 divisores para a definição de primos. Os compostos eu tenho mais do que 2 divisores. Perceba que o 1 não está classificado em nenhuma das duas ocasiões. Então, aqui embaixo, ó, já vamos colocar isso aqui, ó, possui mais
do que 2 divisores. Então coloca isso. Fechou, galera. Aí, feito isso, acho que é bom a gente entender um pouco melhor como é que funciona a contagem dos divisores. Na verdade, o que é um divisor do que é um múltiplo são coisas que você precisa saber. Então, galera, números compostos aí, de fato, possuem mais do que 2 divisores. Então, vamos colocar isso, ó. Possuem mais do que 2 divisores. Tá feito, galera. Fechou. Aqui eu vou colocar ó, no plural também. Possuem aí exatamente 2 divisores. Fechou, galera? Definido o que é um primo, definido o que é um composto, vamos avançar um pouco mais. Vamos definir agora o que é um divisor no final das contas, né? Então vamos puxar uma setinha para isso, ó, e vamos escrever aqui no canto divisores. E aí vamos começar a pensar. Então a ideia principal é a gente construir dentro da sua cabeça uma jornada dentro dos números que são os mais importantes, classificar esses números, logo depois disso a gente mexer com múltiplo, com divisor, contar os divisores, depois a gente chegar no MMC, no MDC e a coisas do tipo, até a gente conseguir somar fração, mexer com potência, raiz, etc. Galera, mexer com os divisores é o seguinte, ó, toda vez que você quiser representar os divisores, você coloca uma letra maiúscula, tipo um D, e logo depois disso você coloca um número. Por exemplo, coloquei o 40, olha lá. E aí eu tô te perguntando quais são os divisores do 40. Primeira coisa importante, 40 é um número composto, galera. Isso significa, no final das contas, que tem mais do que 2 divisores. Pronto. E agora, vamos definir quem são. Ó, primeiro caso aqui, galera, é o 1. O 1 é divisor universal, ele divide todo mundo, é o único número que divide todo mundo. Pronto. Logo depois disso, o 2 também. Por quê? Porque o nosso 40 que está aqui no cantinho, ele é par, né, galera? E todo número par é divisível por 2. Logo depois disso, ó, 3 não pode, mas 4 pode sim. Aqui eu tô contando apenas os divisores que são positivos, eu tô no campo dos naturais ainda. Então eu coloquei meu 4, vamos pensar mais, ó, 5 é divisor do 40 também, olha lá, coloquei aqui no cantinho. Logo depois disso, 6 não é, 7 não, 8 é, né, 5 vezes 8 inclusive, então tá aqui do lado, ó. 8 é divisor. Bora caminhar, galera. Tá quase, a gente já montou aí 5 dos divisores. Falta o próximo cara mais fácil, 10, né? Termina em 0. Logo depois disso, o meu 20 e logo depois o meu 40 foi. Então estão aí os divisores que eu tenho do 40. A representação para contar o número de divisores, ó, olha que massa, é ter um N, aqui dentro você coloca entre colchetes, ó, o seu D, ó, de 40. O número de divisores do 40 são 8 divisores. Pronto. Professor, eu tenho que saber o número de divisores do 40 e de outros números? Tem, e eu vou te ensinar um método, uma técnica para isso. Professor, por quê? Porque já caiu no Enem 2014. Se você depois dar uma olhada no Google, caiu o número de divisores no Enem 2014, a gente precisa saber. Professor, mas aí eu vou contando, qual que é o problema? Bom, você pode ir contando. O grande problema que eu acho é que se o número for grande demais, vai ser muito difícil de você contar, e além disso, vai que você esquece, né, algum dos divisores. E aqui a gente foi contando com muito cuidado, né? Lembrando que eu tô falando dos divisores positivos sempre, tá? Não confunde, gente, divisor com múltiplo, são coisas distintas. Divisores são aqueles caras que conseguem dividir um número e, claro, né, na sua divisão, o resto vai ser 0. Belezinha, galera? Vê se tá vivo ainda. Então, no final das contas, é assim que a gente pensa sobre os divisores. Agora, galera, logo depois disso, vamos definir múltiplo. Ó, aqui embaixo, bora definir agora o que é um múltiplo. Então tá aqui, ó, os múltiplos de um número. Como é que você representa os múltiplos de um número? Pela letra M, sempre. Então vai ficar assim, ó, meu Mzinho aqui do lado, e você coloca no lugar desse M aí qual que é o cara que você quer os múltiplos. Vamos pensar, por exemplo, ó, nos múltiplos de 3. Olha que massa. Na hora que eu pego os múltiplos de 3, eu penso o seguinte, pô, quem são os caras que são múltiplos de 3? O primeiro múltiplo, e é um múltiplo de todos os caras, é o nosso 0. Sempre. Logo depois disso, 3, 6, 9, os caras da tabuada. Então, ó, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante, ó, matei. Isso significa que para você contar os números de múltiplos que você tem, né, quem são os múltiplos, perdão, você primeiro tem que pensar que são infinitos, essa é uma coisa importante. Nos divisores isso não acontecia, era um conjunto finito, né, tem um número finito de elementos. Aqui não, aqui eu tenho infinitos elementos e você pode ficar o dia inteiro fazendo aí, ó. Só que a ideia principal é a gente relacionar com algumas coisas importantes. Primeiro, isso daqui, galera, é a tabuada do 3. Melhor ainda do que isso é uma PA, uma progressão aritmética de razão 3. Já já eu vou chegar para falar um pouco mais disso. Mas por enquanto, tá ali os nossos múltiplos. Eu não conto o número de múltiplos justamente porque eu sei que são infinitos, galera. Então, no final das contas, tá ali, de fato, como é que a gente vai contar um múltiplo. Tenta não confundir. Múltiplo, galera, ó, tá na tabuada. Divisor é quem divide o número. São coisas distintas, essa confusão acontece muito
E esses dois nominhos, eles aparecem demais, gente, quando o assunto aí é questãozinha com texto e tudo mais, numa parte da matemática que a gente chama de teoria dos números. Gente, vê se está vivo ainda, contou os elementos ali em cima, colocou os múltiplos, está definido. Então agora você sabe o que é o número primo. E o número primo é aquele que tem dois divisores, exatamente dois divisores. E logo depois disso, o número composto são aqueles que possuem mais do que dois divisores. Lembra que o 1 não é definido nessa ocasião. Agora, divisor o que é? Ó, contar os carinhas que dividem de forma exata. Eu estou pensando só divisor positivo, eu não estou considerando negativos. Contei o número de divisores aqui embaixo e logo depois disso a gente tem os nossos múltiplos, beleza? E no caso dos múltiplos a gente vai contando na tabuada. Gente, vê se está vivo, fechou? Ó, vou sair da frente para você tirar o print, que ainda não conhece. O Descomplica a gente sempre para um tempinho, depois que termina a lousa a gente para, a gente dá o print aí para vocês, guarda isso para toda a eternidade e nunca mais na vida diga que o número 1 é primo, beleza? Tá errado. Foi. Mari, vou te dar oi. Oi, Mari. Tudo bem com você? Fechou. Como é que tá o povo aí? Tudo bem? Sim. Posso continuar ou tem alguma perguntinha que você quer me passar? Oi? Tem alguma perguntinha que você quer me passar ou posso ir? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza. Pessoal, fez isso. Vamos continuar mais. Agora que você já sabe o que é um primo, o que é um número composto, o que é um divisor e o que é um múltiplo, daqui pra frente, ó, vamos falar agora um pouquinho da fatoração em primos, que é a próxima coisa que a gente vai fazer. Porque, galera, na real, por que eu comecei a aula desse jeito na minha matemática básica? Porque eu quero que você entenda que os números primos, eles são, na verdade, a base para todos os outros números do universo. Professor, como assim? Estou querendo te dizer que qualquer número do mundo eu consigo escrever a partir de multiplicação de números primos. Essa que é a primeira ideia, beleza? Os únicos números agora que a gente precisa tomar cuidado, claro, vai ser com 1 e logo depois disso com o 0, que são dois carinhas diferentes do resto. Mas por enquanto, dá uma olhadinha nisso, ó. Puxa uma setinha aqui do lado e coloca, ó, fatoração em primos. Isso aqui é muito importante. A pessoa tem que saber pro Enem. Nossa, demais, galera. Então, ó, fatoração em primos. O que é uma fatoração em primos? E aqui você vai ter uma formulazinha da hora que eu vou te mostrar que caiu no Enem e naquele ano que eu te falei, 2014. Quer você ficar esperto? Como é que você consegue reescrever um número como multiplicação de números primos? E o jeito que a gente faz isso é basicamente passar uma barra do lado e ir dividindo esse número por todos os primos que são divisores. Vou traduzir para o português. Imagina agora, ó, que você tem, por exemplo, um número. E aqui eu vou, inclusive, galera, eu vou aproveitar o gancho do 40 que está ali no cantinho e vou fatorar o 40 de fato, que é o que eu vou fazer agora. Ó. Então vem comigo. Passa o 40 aqui no cantinho, passa uma barra. Todo mundo já fez isso na vida, com certeza absoluta. Passou a barrinha aqui do lado, você vai dividindo pelos primos, ó. Divide por 2. 20 por 2. 10 por 2. 5 por 5. 1. Então, galera, a fatoração do 40 em primos seria o agrupamento que eu tenho desses elementos aqui em potências. Pessoal, como assim? 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa, vou colocar aqui embaixo, ó, que 2 elevado à terceira potência. Isso tudo eu estou fazendo vezes o 5. Professor, mas não multiplica os números do lado, não? Gente, se você multiplicar esses números do lado, vai dar 40. Aí não adiantou nada. Isso significa que eu posso vir aqui, ó, e dizer, finalmente, que o meu 40 é a mesma coisa que 2 à terceira vezes 5. Olha lá. Isso aqui é o que eu chamo de fatoração em primos. Professor, por que isso é importante? Porque quando você fatora em primos, você consegue enxergar quais são os divisores que eu tenho. Professor, como assim os divisores? Se você fizer combinações com esses carinhas primos que estão aqui do lado, você vai perceber que você vai listando todos, ó, os divisores que eu tenho aqui no canto. Professor, explica melhor, não entendi. Ó, o 2 é divisor? Tá aqui, ó, é. Logo depois disso, 2 vezes 2, 4, é divisor? É, olha que massa. Logo depois disso, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 8 é divisor? É. Isso significa que se eu ficar combinando, eu descubro todos. Olha o 5 sozinho. Ó, tá aqui meu 5, ó. Foi. Olha que massa depois disso. Ó, eu posso fazer 2 vezes 5. Se eu fizer 2 vezes 5 dá 10. Olha o próximo divisor que tá aqui no canto. Isso significa que a fatoração em primos, quando eu mexo na combinação dos elementos, eu consigo listar todos os números, de fato, que são divisores de alguém. Olha que massa, ó. Eu posso juntar 2 vezes 2, que é 4, com 5. E 4 vezes 5, olha lá, dá o 20. E se, claro, né, galera, se eu multiplicar todos os elementos agora, eu consigo 40. O único que eu não consegui contar
de todos esses caras, eu passei por todos eles, foi inclusive o número 1. Só que o número 1 é o divisor universal. Então, ponto final. Dividir por 1, galera, é não fazer a divisão, né? No final das contas, é isso. E daí? E daí que tá o método da fatoração em primos agora. Vamos fazer com um número um pouquinho maior, galera? Vamos mexer agora, por exemplo, ó, pegar um número diferente. Vamos pegar o 150. Vamos passar aqui no canto, ó. Beleza. Vou fatorar em primos o 150 agora. Agora, olha que louco, ó. Divide por 2. Vai dar 75. Tá aqui no canto, ó. Foi. Coloquei o 75, que é a metade do 150. Toma cuidado agora para você não falar, divide por 5, professor. Você pode dividir por 5, não tem problema, não tá errado. Mas tem um cara antes que eu posso dividir. No caso, 75 é dividido por 3. Divisível, perdão, por 3, ó. Dá para dividir por 3. 75 por 3, galera, vai dar 25. Tá aqui, ó. Divido por 5 agora, dá 5. E por 5 dá 1. Olha que massa. Passou a barrinha aqui do lado, você vai ter, ó, 2 aqui no cantinho, ó, vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Essa é a faturação do 150. Quer dizer que o 150 pode ser escrito agora, ó, nesse cantinho aqui, ó, como se fosse 2 vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Pronto. Galera, vê se foi. Ou seja, no final das contas, montando todo o processo, todos os elementos e tudo mais, no final de tudo, galera, tá aqui, ó, a faturação em primos que você precisa. Galera, as barrinhas, ó, passar essa barrinha do lado e dividindo, é um método, tá? Você pode fazer a parte amarela de uma vez, se assim você quiser, tá? Não tem problema nenhum. Você tá mais avançado na matemática, não tem problema. Vai lá e já monta de uma vez, sem estresse nenhum, tá? Agora, claro que, né, galera, no final das contas, se você quiser aí, de fato, fazer a barrinha do lado e passar a divisão, não tem problema nenhum, fechou? Então foi. Agora, seguinte, vou colocar ela um pouquinho mais pro lado ali, ó, pra todo mundo conseguir enxergar, e de fato você vê o que tá rolando ali, ó. Vem aqui pro cantinho que eu vou colocar o 150 de volta de novo, ó. Coloca aqui, ó. Aqui em cima, o meu 150, tá aqui do lado. Vou passar a barrinha aqui, ó, e vai ficar 2,75 por 3, 25, ó, tô colocando ele de novo, 5 por 5, 1. Passei a barra do lado, ó. Vai ficar aqui, ó, 2, conforme eu já tinha falado, ó, vezes o 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Lembrando que meu 150 vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. A gente agrupa esses carinhas. E aí as bases, galera, são todos os elementos da base, são de fato números que são primos. Isso é o que a gente chama de fatoração em primos. Gente, vê se entendeu. É relativamente tranquilo, né? Dá pra gente ficar fatorando a vida inteira, mas agora vamos chegar no porquê que eu tô te falando todas essas coisas, ó. Que vai ser um negócio que a gente vai chamar de número de divisores. Vamos colocar aqui no canto, ó. Então, número de divisores. E aqui eu vou te ensinar uma manha. Todas as vezes que você fatorar um número, você consegue descobrir qual que é o número de divisores desse número que foi fatorado, simplesmente olhando para os expoentes que você tem. Professor, como assim? Dá uma olhada no 40. O 40 eu já fiz, tá aqui no cantinho, ó. Esse 40 é a mesma coisa, ó, que 2 à terceira vezes 5. Só que lembra que o 5 não tem nenhum expoente, porque na verdade está escondido, ó, e é o número 1. Foi, coloquei. Isso significa o seguinte, cara, toda vez que você tiver um número fatorado, olha a regrinha, é uma regrinha, fica olhando para você entender. Você vai pegar os dois expoentes que você tem aqui no canto, vai adicionar uma unidade a cada um deles, e logo depois disso vai multiplicar um com o outro. Eu vou explicar de novo. Ó, o número de divisores do 40, então, ó, número de divisores do 40. Professor, mas você já fez, eram 8. É, eu sei. Mas agora eu vou te mostrar como é que a fórmula funciona. Ó, pega o 3 que tá aqui em cima, pega sempre o expoente. Então, ó, vou pegar o número 3, tá aqui, ó. Você adiciona uma unidade ao número 3. Professor, por quê? Por causa da fórmula. Logo depois disso, ó, já você vai entender melhor. Eu vou pegar o 1 que tá aqui em cima, peguei, e vou somar 1 a ele também. Então, traduzindo para o português, galera, para você descobrir o número de divisores de qualquer número do mundo, você fatora, pega os expoentes, soma uma unidade a cada um dos expoentes sempre, e depois disso, você multiplica um com o outro. Assim, você descobre o número de divisores positivos que você tem de um número. Vou até colocar aqui, ó. São os números... no número, perdão, de divisores que são positivos. Galera, aqui no final das contas, fiquei assim, ó. Tô aqui no cantinho com 3 mais 1. Galera, isso aqui dá 4. Agora você vai ver o 8 aparecendo, ó. Isso aqui dá 2, ó. E 4 vezes 2 dá 8, acabou. Isso quer dizer
que o nosso número 40 tem 8 divisores. Professor, como é que é mesmo? Ó, pega cada número do expoente, soma 1 e multiplica todo mundo. Quer ver o 150 funcionando? Ó, é 2 elevado a 1 e 3 elevado a 1. Ó como é que funciona. 1 mais 1, peguei o primeiro 1, vezes 1 mais 1, peguei o segundo 1, vezes 2 mais 1. Olha lá. Pega os expoentes, soma 1 e multiplica. Como é que vai ficar aqui, ó? 2 vezes 2, vezes 3. Gente, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, 12. Quer ver quem são os 12? Vou te mostrar agora. Vamos contar quem são os 12. Nesse caso, já contei os 12, eles são os positivos, lembra sempre disso. E agora vamos contar os divisores do 150 bem pequenininho aqui, ó. Só para você ver quem são os 12. Quem que é o primeiro? 1. O segundo, 2. O terceiro, 3. 3 é divisor. Usa aqui no cantinho para te ajudar, ó. Depois do 3, o 4 é divisor? Não. O 5 é divisor? É, 5 é divisor. Depois, 6 é divisor? 6 é divisor, foi. Então, ó, 6 é divisor também, ó. 2 vezes 3, aqui em cima. 6 vai dividir com certeza absoluta. Depois, 7, não. 8, não. 9, também não. 10, sim, 10 é divisor. Olha lá, já contei 6 caras, estou na metade do caminho. Depois disso vai ter o 11, também não. Depois, 12, também não. E dá uma olhada que o 12 a gente não consegue chegar justamente porque eu não consigo 4 vezes 3. Se eu conseguisse, eu chegava. 13 não, 14 não, 15 é. 3 vezes 5, olha lá. 15 é, certeza. Depois de 16, 17, 18, olha lá. Não estou conseguindo mais nenhum desses caras. 19, logo depois disso, 20. E aí vamos pensando, galera. Agora vamos ser mais rápido, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Faltam 5 elementos ainda pra mim. Bora combinar esses carinhas aqui, ó. Ó, eu já vi que o 20 não é de fato. Mas eu sei que 5 vezes 5, que tá aqui no canto, ó. 5 vezes 5 é 25. Então 25 é um divisor. Tá aqui meu 25, ó. Esse cara é divisor, certeza. Sabe mais um cara que vai ser divisor também, ó? Se eu fizer 2 vezes 3, que é 6, e logo depois disso fizer 6 vezes 5, que vai ser 30. 30 também é divisor desse cara. Olha quantos que eu já contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, a gente já tem o 9, só faltam 3 divisores de fato. Um deles vai ser o 50, o outro vai ser o 75 e o outro o próprio 150. Por isso que é bom, galera, porque contar é muito difícil. Você viu que é difícil? A gente fica listando, demora para saber. Você pode esquecer alguém. Se você consegue montar isso aqui pela fórmula, automaticamente você tem a segurança de saber quantos são. Se eu tivesse esquecido alguém, eu tivesse contado alguém a mais, eu saberia no final das contas, porque eu tenho a quantidade de divisores positivos. Só se não fossem positivos, só você multiplicar por 2, porque no final das contas, quando você multiplica por 2, você descobre tanto os positivos quanto os negativos. Mas a minha ideia aqui é sempre para os positivos, é o que me interessa. Professor, o que eu faço então todas as vezes? Você soma um a cada um dos expoentes na hora que você faz a faturação, beleza? Gente, vou sair da frente para você tirar aquele print bonito, então já tem uma fórmula boa aí. E essa vale tanto para estudante iniciante, como também para estudante mais avançado. Então foi aí, ó. Tá aí a nossa partezinha pequenininha de teoria dos números, que eu acho que é muito da hora que você conheça. Mari, você em ação mais uma vez. Seguinte, como é que tá o povo aí? Tem alguma pergunta rolando já? Por enquanto ainda não. Beleza, então vamos embora. Seguinte, tira o print desse pedaço. Foi 1, foi 2, foi 3. E bora continuar. Até agora eu só estou tirando características dos números. Daqui pra frente a gente vai começar a mexer com operações com esses números. Então até aqui, galera, era pra você dar uma revisada em divisores, em múltiplos e coisas desse tipo, tá? Agora eu vou comentar de 2 carinhas. Primeiro, o mínimo múltiplo comum. E logo depois disso, o máximo divisor comum. Professor, isso cai todo ano. Então vamos junto. Ó, aqui, escreve pra mim qual que vai ser o nosso mínimo múltiplo comum. Então eu coloquei, ó, mínimo múltiplo, o MMC, né, galera? Olha lá, comum. Foi. Gente, esse carinha você fez a vida inteira porque você mexeu com fração a vida inteira. Tá aqui meu MMC. Agora vamos tentar entender o que é o MMC, que é uma parte muito importante. Nesse caso, para entender o MMC de uma vez por todas, a gente vai ter que mexer com os múltiplos de 2 ou mais números. Só como assim? Ó, vem comigo. E se eu tivesse, por exemplo, os múltiplos do 6? Quem são os múltiplos do 6? 0, 6 e assim por diante. Então, ó, 0, 6, 12, 18, depois eu vou comentar desse 0 para não dar zica,
24, ó, logo depois disso 30 e assim por diante, né, galera? Olha lá, tá aqui meu 30, vou mais uns, ó, 36, logo depois disso 42, 48 e vamos embora, ó, esses caras são os múltiplos. Professor, o que você está fazendo? Estou te mostrando os múltiplos de 6 primeiro, aqui embaixo vou te mostrar os múltiplos do 8 agora. E aí, o que a gente vai começar a pensar, galera? Na hora que eu mexer com os múltiplos do 8, ó, fiquei com 0, 8, logo depois disso 16, 24, depois 32, 40, 48 e assim por diante. Gente, se você perceber, tanto o 6 quanto o 8 tem como múltiplo comum o 0, beleza? Logo depois disso, eles têm como múltiplo comum também o 24 e o 48. Quando eu falo de MMC, eu quero o mínimo múltiplo comum sem contar o 0, tá? Senão o MMC de dois números sempre seria 0. Isso não faz sentido, né, galera? Ó, tira o 0. Professor, tira o 0 sempre, sempre. E aí o mínimo múltiplo comum vai ser o menor múltiplo comum logo após o 0, ó, que é inclusive o 24. Isso quer dizer que o MMC de 6 e de 8 é 24. Então você escreve aqui embaixo. Olha o jeitão de escrever, ó. MMC, ó, de 6 e de 8 vai ser igual a 24. Matou. Professor, mas eu não aprendi assim não, na escola eu aprendi de outro jeito. A gente passava uma barrinha. Tem um método prático para você tirar o MMC. Mas, galera, é muito besta. Você vem aqui num cantinho, ó, e você coloca 6 e 8. E aí você faz tipo uma faturação, mas com os dois ao mesmo tempo. Ó, divide por 2, 3 e 4. Por 2, 3 e 2. Por 2, 3 e 1. Por 3, 1 e 1. Olha que massa. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Matei. Isso significa, no final das contas, ó, que você pode fazer pelo método prático. Vou até puxar uma setinha para escrever esse nome, ó. Esse é o método que todo mundo aprendeu na escola. Vamos escrever isso, ó. Esse carinha aqui, ó, é o meu método prático. Foi. E aqui, galera, tá o porquê do MMC ser isso, ó. Tá aqui no canto, ó. Então, galera, é legal você saber o porquê, pra você saber a função que o MMC tem. E a função que o MMC tem é encontrar o menor múltiplo comum sem ser o 0, de 2 ou mais números. Professor, dá pra fazer isso com mais números do que isso? Dá sim pra fazer com quantos números você quiser. Beleza. Vamos dar um destaque nisso, ó. Tá aqui embaixo, ó. Meu MMC. Professor, mas eu tenho muita dificuldade de saber quando o exercício é de MMC. Deixa eu te contar. Todas as vezes que você estiver resolvendo um exercício onde alguma coisa vai se encontrar depois de um tempo, 2 objetos, 3 objetos vão se encontrar daqui a um tempo, a gente usa o tal do MMC. Quer exemplo? Se você já passou pela garagem de um prédio alguma vez na vida, você deve lembrar que ficam piscando 2 luzes. Lembra disso? Quem já passou na frente da garagem de um prédio uma vez na vida, deve ter visto 2 luzezinhas piscando o tempo inteiro. Galera, essas luzes, elas piscam cada uma, né, num intervalo de tempo específico, né? Tanto é que se você ficar olhando um tempão, piscou uma, piscou a outra, piscou uma, piscou a outra, você vai perceber que chega uma hora que as duas piscam juntas. Depois elas ficam separadas de novo. Só e daí? E daí que para descobrir quando vai acontecer pela primeira vez delas piscarem juntas, você faz o MMC. Quer um exemplo melhor? Ó, tem 2 atletas e os 2 atletas estão correndo em uma pista circular. Então lá os 2 atletas correndo, só que um é mais rápido que o outro. E os caras estão correndo, Vai chegar uma hora que os 2, ó, se eles saírem juntos, largada, saiu junto, e estão andando, aí um já está distante do outro, vai acontecer uma hora dos 2 passarem juntos de novo pelo mesmo lugar. Quem conta isso, né, se eles tiverem sempre velocidades constantes e tal, quem vai contar esse carinha é o MMC. Quer mais um exemplo bom? Ó, tem satélites em torno da Terra e estão girando o tempo inteiro, cada um com a sua velocidade. Chega uma hora que eles passam juntos de novo. Quem conta isso é o MMC. Eu costumo dizer que o MMC é tipo, você prevê o que vai acontecer num futuro, quando esse futuro, né, claro, né, pensando em um futuro comum, né, na verdade estou dizendo, cara, eu estou pensando em elementos que vão se encontrar a uma distância específica, né, ou um tempo específico e assim por diante. Esse é o nosso mínimo múltiplo comum. O professor cai no Enem demais. E ele tem um irmãozinho, que vai ser o MDC, que é o que a gente vai aprender agora. Então vamos junto. Ó, pula pra cá. No caso do MDC, é o máximo divisor comum. E aí a gente mexe com divisores. Você está vendo que a gente está construindo desde os números primos, que foi a primeira coisa que eu defini na sala, né, nessa aula, e tô indo para frente, a gente já avançando um pouquinho o conteúdo, pegando toda a matemática básica para a gente entender melhor como é que funciona. Então aqui, ó, bora pro máximo divisor comum. Então aqui no cantinho, ó, máximo
tá lá, divisor, que é comum. Como o próprio nome já diz, galera, escala é MDC, mas como o próprio nome já diz, eu quero pegar o maior divisor que é comum a 2 ou mais números. Então vamos fazer assim, ó, eu vou pegar os divisores, primeiro, vou pensar nos divisores do 30, e depois eu quero pensar nos divisores, ó, do 36. E eu quero descobrir quem que é o maior divisor comum aos dois números. Galera, pensei no 30 ali, logo depois disso pensei de fato no 36, porque, pensa comigo, ó, quem são os divisores do 30? Me ajuda. 1, divisor universal, só divisor positivo, gente. 2, depois o 3, 4 não é, mas 5 é. 6, 7 não, 8 não, 9 não, 10. Depois disso 15, que é a metade, e o próprio 30, contei todos, ó. Agora vamos contar os do 36. No caso do 36 eu vou ter, ó, 1, 2, 3, tudo comum, inclusive. 4 é também, galera. Olha lá, 5 não. Mas 6 é. Logo depois disso, 7, 8, 9, 9 é, né? 4 vezes 9 dá 36. Logo depois disso, 10 não, 11 não, 12 é. Depois, 18 e o próprio 36 aqui no final. Galera, se você olhar, eu quero quem que é o maior divisor comum. Eles têm vários divisores que são comuns, mas o maior divisor comum, de fato, é o 6. Olha lá, ó, fiz. Então, o MDC, gente, de 30 e 36 é o 6. Pronto. Então, vamos colocar isso aqui embaixo, ó. MDC foi de 30 e 36. Também dá para calcular isso com mais do que 2 números, não tem problema. Isso vai ser igual a 6. Foi. Gente, montei. Então tá aí o nosso MDC, tá feito. E pronto. Olha lá. Foi. Seguinte, fiz isso, galera. Tá feito o meu MDC, tem também método prático para ele, não é só o MMC que tem método prático, não. Como é que funciona o método prático do MDC e aprende isso de uma vez por todas, ó. Você põe o 30, põe o 36. Passa uma barrinha do lado. Agora a gente vai combinar assim. Você só pode dividir se dividir os dois ao mesmo tempo. Professor, como assim? Acha um número que divide os dois ao mesmo tempo. O 2. E aí ficou aqui embaixo 15 e logo depois disso ficou 18. Divide por 2 de novo. Olha lá. Ficou... perdão, por 2 não, né? Tem que ir por 3 agora. Ficou 5 e logo depois disso ficou 6. Matei. Galera, quando não der para dividir ao mesmo tempo por algum número maior do que 1, você para. Vou tentar ser mais claro. O MDC, você só pode dividir se dividir os dois ao mesmo tempo. Se não dividir os dois ao mesmo tempo, você não pode fazer a divisão, beleza? Esse é o meu método de fazer MDC, é o jeito que eu gosto. Então, 2 vezes 3, ó, deu 6, matei. Isso significa, no final das contas, que existe um método prático. Lembra que no MMC você divide até acabar todo mundo. No MDC você não divide até acabar todo mundo. Você vai fazendo a divisão até onde der para dividir os dois. Não deu mais para dividir os dois, 5 e 6 não tem divisor comum a não ser o próprio 1, claro. No final das contas você para. Esse é o método prático do MDC. Professor, para que serve o MDC quando você quer dividir algo em pacotes de mesma quantidade? E esses pacotes têm que ter o maior número de elementos possível. Por exemplo, é o caso, por exemplo, de montar cestas básicas, ou seja, essas caixas que são cestas básicas têm sempre as mesmas coisas, arroz, feijão, sempre a mesma quantidade. E eu quero colocar o máximo de coisas que eu puder. Esse é um exemplo. Quando eu pego, por exemplo, uma sala e eu quero dividir essa sala, embaixo de uma sala, né? Pode ser uma sala de aula, uma sala de estar, não importa. Pega uma sala e você vai colocar piso nessa sala, sabe? O piso, porcelanato e tudo mais que você vai colocar na sala. Tem como você saber qual que é o maior porcelanato que você consegue colocar nessa sala quadrado. E aí, inclusive, o cálculo também é feito a partir da ideia do MDC. Então, tudo que você tem que dividir, tem que ficar esperto. Gente, ano passado, não caiu no Enem, foi uma surpresa, inclusive, exercícios que envolviam MMC e MDC de forma muito direta, né? Seria legal você ficar esperto esse ano, porque pode ser que apareça. É um tema recorrente, beleza? Tem que ficar bem esperto. Professor, mas eu faço MMC toda hora. Você faz na hora que você está mexendo, por exemplo, com soma, subtração de fração, você mexe muito. O MDC que é mais escondidinho, né? Mas o MDC funciona muito, a ideia é muito legal quando você quer dividir coisas da maneira máxima que você conseguir, beleza? Galera, vou sair da frente mais uma vez,
tira um bom e velho print aí desse pedacinho, então já revisamos um monte de coisa. Só pra vocês terem uma noção, a gente revisou até agora 2 aulas, né, do curso normal extensivo que a gente tem, que é uma aula onde a gente mexe só, né, com múltiplo e divisor separado, e depois tem uma outra aula exclusiva para o MMC e MDC, a gente fica resolvendo probleminhas, etc. E falando nisso, inclusive, galera, hoje está rolando aí a venda de 2 cursos nessa live nossa, e um dos cursos aí é o curso Enem Power, né, semi-extensivo, que começa inclusive na semana que vem. Professor, mas tá rolando um curso novo que começa semana que vem? Porque o extensivo já começou em fevereiro, galera. Então não descomplica, já tem uma turma que tá rolando. Nós estamos na 14ª semana, só pra vocês terem noção, do extensivo. Só que vai começar uma turma nova e começa segunda-feira agora. E aí nessa segunda-feira começa uma turma nova, que é semi-extensivo, mas que vê o conteúdo inteiro até o Enem. Então, lógico, bem mais rápido do que o extensivo, porque o extensivo já está na 14ª semana, ou seja, já passaram 14 semanas, né, galera? E aí a gente começou em fevereiro, mas tem esse outro curso que é pra galera que ainda não se decidiu, quer estudar e tudo mais, e ainda não se organizou, começar na semana que vem. E o mais legal, essas turmas se juntam no final, o semi-extensivo, ele se junta com o extensivo lá para agosto, e aí no final das contas todo mundo caminha junto e vê os mesmos conteúdos lá no finalzinho. O Enem Power está sendo vendido hoje por R$18,90 e o Medicina Power está sendo vendido por R$23,90. O Enem Power, galera, é pra galera que quer prestar o Enem, tá de boa e tudo mais, né? Você vai ter curso de manhã e curso à noite, aulas de manhã e à noite, vai ter redação, vai ter tudo que a plataforma pode oferecer. Já o Medicina, ele tem tudo que tem no Enem Power, só que mais as aulas de aprofundamento à tarde. Então vai ter aula de física à tarde, aprofundamento de química, de biologia, de matemática, onde aprofundam, pegam alguns temas que são mais difíceis pra galera que vai prestar média e precisa saber sempre todos os detalhes de tudo. Então, para dar tempo pra você saber tudo, aí rola esse Medicina, por exemplo. Professor, eu não vou fazer Medicina, mas eu posso fazer o plano extensivo Medicina de boa? Pode, se você tiver a fim de estudar muito, não tem problema nenhum. Só que aí custa R$23,90, tá? Ele é um pouquinho mais caro do que o curso do Enem, mas justamente porque tem mais aula, né, galera? É por causa disso. Fechou? Então estão aí os 2 cursos rolando para venda hoje. Se você quiser assinar e começar a estudar já na semana que vem. Professor, começa segunda? Começa segunda, beleza? Seguinte, foi isso aí, vamos embora. Vamos falar, tem muita coisa para falar hoje. Já falei então do mínimo múltiplo comum, falei do máximo divisor comum. Agora vamos começar a fazer conta de verdade. Gente, vou apagar esse cantinho. Foi. Vamos mexer agora com frações. Só é por que mexer com frações? Porque, galera, se você não dominar a fração, você já era. Você tem que saber. Ou seja, primeira coisa, ó, põe fração aqui, ó. E eu quero mexer agora com adição e subtração de frações. Isso eu já sei, vamos ver. Ó. E aí é o seguinte, toda vez que você estiver mexendo com adição e subtração de frações, você está mexendo com isso aqui, ó. 2, por exemplo, primeiro exemplinho nosso foi 2 sobre 3, que eu vou somar, por exemplo, aqui do lado, ó, e vou somar assim, galera, eu vou colocar um carinha, ó, 7 sobre, e aqui no cantinho quero colocar um 5, foi. E aí, toda vez que você for somar fração, você não pode cometer o erro que uma boa parcela da galera comete, achar que você soma 3 com 5 e 2 com 7, isso não é verdade. Na verdade, o que você tem que fazer é tirar o MMC dos denominadores. Por isso que você aprende MMC na escola. E olha que louco. Aqui embaixo, tirar o MMC de 3 e de 5, você tem que ir num cantinho. Colocar o 3, colocar o 5. Vou até ficar escondido aqui, ó, mas pra você ver no meu rascunho, ó. 3 e 5. Passa uma barrinha. Divide por 3 dá 1, 5. Divide por 5 dá 1, 1. E aqui 3 vezes 5, 15. Quer dizer que o MMC é 15. Olha lá. Fiz. Depois que eu coloquei o 15, tem o segundo passo, né? Você divide pelo de baixo, olha lá. E depois você multiplica pelo de cima. Então, 15 dividido por 3, galera, dá 5. 5 vezes 2 deu 10. Olha lá. Só repete, tira o MMC, junta tudo numa fração só, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Professor, sempre que você estiver somando ou subtraindo, dá certo para subtração também. Agora, dá uma olhada, ó. Eu posso fazer agora 15 dividido por 5, dá 3. E 3 vezes 7, 21. Então, 15 dividido por 3 deu 3, né? 3 vezes 7, agora 21. Então, mais 21, você soma aqui em cima. Então, ficou 10 mais 21, vai dar 31. Então, ficou 31 sobre 15. 31 é primo, não tem o que fazer. Então, ó, 31 sobre 15 matou. Só 31 é primo por quê? Porque tem exatamente 2 divisores. Pronto.
Olha lá. E aí você não simplifica. Deixa desse jeito. Olha que massa. Fiz. Tá aqui, ó. Se for subtração, gente, é a mesma coisa. Você subtrair duas frações, ó, você usa a mesma regra pra você ter ideia. Ó, vou colocar aqui, ó. Segundo exemplo. Só que agora eu vou colocar assim, ó. 7 agora em cima. Não, vou pôr 7 não, ó. Vou pôr 6 sobre 10. Depois disso, menos. E agora eu vou colocar, ó. 5 sobre 8. Fiz. Tem que tirar MMC primeiro. Professor, sempre. Bora fazer MMC do 10 e do 8. Aqui no canto, ó. Vou apagar esse carinha. Faz MMC de 10 e de 8, fica, ó. O 8 e o 10 aqui no canto, ó. Coloquei o 8, coloquei o 10. Passei a barra. Divide por 2. 4 e 5. Já eu volto pra câmera, ó. Divide por 2 de novo. 2 e 5. Divide por 2 de novo. 1 e 5. Agora divido por 5. 1 e 1. Isso aqui multiplicado, gente, dá 40. Olha lá. O MMC de 8 e de 10 é 40, gente. Então ficou aqui, ó, 40. O que você faz logo depois disso? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 40 dividido por 10, olha lá, vai ficar pra gente 4. E depois disso eu faço 4 vezes 6, que é 24. Então ficou assim, ó, 24 aqui no cantinho, menos 40 dividido por 8, 5. E 5 vezes 5, 25. Então ficou 24 menos 25, vixe. Ó, vai dar negativo ainda, hein, galera? 24 menos 25, essa tranqueira toda vai dar menos 1. Então eu fiquei com menos 1 sobre 40. Então é assim que a gente subtrai frações. Pessoal, então eu faço isso sempre, faz. Se você ainda é a pessoinha que achava que somava de cima com de cima, de baixo com de baixo, bora mudar isso aí já, hein, galera? Porque tá errado. Então tá aqui, ó, menos 1 sobre o meu 40. Fiz. Gente, isso aqui a gente faz, ó, pra somar e subtrair fração, beleza? Tem também multiplicar e dividir frações. E aí a gente encerra a parte de frações como um todo. Por quê? Porque é uma coisa que você precisa saber. Então treina muito, galera, somar, fração, subtrair, multiplicar e dividir e fica rápido nisso. Por quê? Porque você vai precisar. Ó, aqui no cantinho coloca pra mim uma setinha, ó. Multiplicação, olha lá, de frações. Então, ó, multiplicação de frações. Galera, para multiplicar fração, aí sim você faz de cima com de cima e de baixo com de baixo. Por quê? Olha que massa, ó. 2 sobre 3 vezes 5 sobre 9, por exemplo. Gente, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Dá uma olhada, ó. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 9, 27. Então ficou 10 sobre 27, matei. Ah, pessoal, mas aí é fácil. É. Multiplicar a fração é mais fácil do que somar a fração, bem mais. E é para isso que você aprende fração também, ó, porque a conta fica mais fácil na hora da multiplicação. Melhor do que mexer com o número com vírgula, né? Agora, bora para divisão de frações, que é a última coisa. Ó, então vamos puxar uma setinha aqui no canto. Divisão de frações. Essa aqui todo mundo esquece. Então, ó, bora relembrar. Então, na divisão de frações, gente, o que a gente faz? A gente vai pegar uma primeira fração, 7 sobre 2, por exemplo, e eu vou dividido então, agora, ó, por 6 sobre 4, tá lá. Galera, na hora que você for dividir frações, isso vira uma multiplicação. Pessoal, como assim? É uma divisão? É, vai virar uma multiplicação. Você tem que conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, 7 sobre 2 vezes, aí pega a segunda e vira de cabeça para baixo. Ó, 4 sobre 6. Pessoal, repete de novo que não entendi nada, ó. Conserva a primeira, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Professor, mas a divisão vira uma multiplicação? É exatamente isso. Então aqui, ó, na parte de baixo, pra gente finalizar, fica assim, ó, 7 vezes 4 deu 28, coloquei 28 em cima. 2 vezes 6, gente, fica 12. Não posso largar minha fração assim. Você tem que simplificar, sempre que der. Então aqui eu vou dividir, ó, por 4. E logo depois disso, também vou dividir por 4, gente, porque ambos são divisíveis por 4. Então, 28 por 4 vai dar 7, 12 por 4 vai dar 3, matei. Então, quer dizer que 7 sobre 2 dividido por 6 sobre 4 vai dar aí 7 sobre 3. Fiz, gente. Isso significa, então, no final das contas, olha lá, que você aprendeu a dividir frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A pessoa tem que saber, né? Não tem jeito, galera. Tem que saber, o Enem
cobra muita fração, muita continha desse tipo e tem que estar preparado, e tem que estar bem nas contas. Não adianta só saber, né? Tem que saber fazer a fração com segurança, né? Resolver a conta com segurança, fazer certinho, bonitinho, não se confundir, etc. Gente, tá aí, eu vou sair um pouquinho da frente pra você tirar aquele print bonitinho aí. Enquanto isso, eu vou colocar Mari em ação. Mari em ação, última vez. Seguinte, Mari. E aí? Beleza ou não? Beleza. Então tá. Seguinte, tem alguma pergunta aí que você queria me passar? Bom, a pergunta que sempre acontece aqui, né? Como é que tudo isso com o neném? Uns exemplos, assim. Galera, é o seguinte, né? No caso das frações, né? Já aconteceu de cair, inclusive, para você ficar fazendo equivalência da fração com o número com vírgula. Tipo, por exemplo, você ficar, era um joguinho de cartas, né? O Enem colocou, tô te falando uma questão. Era um joguinho de cartas onde você tinha que olhar de fato quais eram as equivalências das cartas que eu tinha. Por exemplo, você tinha lá 1/2, ó, é uma fração. Era equivalente, tinha uma cartinha de baralho escrito 1/2. E aí você tinha que combinar com as cartas que tinham exatamente o mesmo número, só que escrito de forma diferente. Aí tinha uma carta com meio, por exemplo. E meio, 0,5, é a mesma coisa que 1/2. E olha que louco, isso aqui também é a mesma coisa que 50%. E por aí vai. Isso significa que pode acontecer de ter um joguinho com frações, você ter que se virar. Pode acontecer de ser um exercício qualquer, galera, e no meio do caminho você precisa usar as frações no exercício. Então, assim, perceba que eu sei que a busca de vocês é ir bem no Enem, claro, isso é o que todo mundo quer fazer, não vou tirar isso de você nunca, mas a matemática básica, galera, ela tem o propósito de dar a ferramenta necessária e a força necessária para você conseguir resolver um exercício mais complexo. Sem matemática básica, não dá para você resolver os exercícios do Enem. É, tipo, impossível, beleza? Então isso aqui vai servir como nosso trampolim para a gente chegar em coisas mais complexas. O MMC e o MDC eu até te dei um exemplo, inclusive, de como que pode cair e tudo mais, com aqueles exemplinhos dos atletas correndo e tudo mais, as luzes piscando, que já foram questões de outros vestibulares, inclusive, né? E aí tem que ficar um pouquinho esperto, porque nem sempre, galera, vocês vão estudar matemática só com o propósito de você olhar a questão que você vai fazer. Às vezes, você vira pra mim e fala assim, professor, eu sou mó ruim em matemática, chega no exercício eu nunca consigo fazer, erra uma bobeira, eu não consigo ler o exercício. Tudo isso passa pela matemática básica, tudo. Se você quiser uma dica de ouro hoje, a melhor dica que eu posso te dar, com certeza, é o seguinte, tá mal em matemática? Tô, professor, desde que eu nasci eu tô mal em matemática. Então, estuda matemática básica, véio. É isso, esse é o começo. Só pra você ter uma noção, né? Acho que o start do negócio, para quem quer começar a estudar agora, fala, professor, já passou mó tempão, vou começar a estudar agora, vou fazer o Enem e tudo mais. Galera, começa a matemática estudando matemática básica. Professor, mas dá tempo de eu estudar matemática agora, a gente já está em maio, dá tempo, galera. E inclusive vai ser o que vai te deixar mais rápido. Se você ficar muito forte em matemática básica, você vai perceber que assuntos mais complexos vão ficando mais simples. E ter intimidade com esse tipo de conta, e quando eu digo intimidade é ficar bom no negócio, não é só saber a fórmula não, é ficar bom em resolver, você vai perceber que isso te isenta de pensar em um monte de passos, de processos que você tem em questões mais complexas. Quer um exemplo massa? Galera, tem um negócio que chama razão e proporção, que é o tema que mais cai no Enem de todos. Razão, proporção e porcentagem. Tudo isso passa por frações. Se você não dominar a fração, você não domina a razão e proporção. Portanto, 1/3 do Enem já está comprometido. Beleza? Então, galerinha, tira o print aí desse pedacinho. Mari, tem mais alguma perguntinha ou só essa mesmo? Vamos lá. O Lucas, ele está perguntando aqui em quais assuntos, conteúdos, para ele começar a estudar matemática básica. Assim. Legal. São esses que você passou aí? Claro. Ou se... Ó, Lucas, eu começaria assim, se eu fosse você. Ó, beleza, eu te dei uma aula sobre primos, compostos, número de divisores, fatoração em primos. É isso aqui que é o começo da conversa. Fui até frações. Mas você precisa estudar porcentagem. Isso é fundamental, você tem que estudar. Mas porcentagem, como eu te falei, você tem que entender fração. Se você não entender fração, você não entende porcentagem. Então, são coisas que estão ligadas, né, intimamente ligadas. Logo depois disso, você tem que estudar potência e raiz. Então vai anotando, Lucas, ó. Estuda fração, porcentagem, vai anotando, fração, porcentagem. Vai estudar potência, que é aquele negócio de 2 elevado a alguma coisa. Vai estudar raiz. Se você estudar essas 4 primeiras coisas, você já vai estar bem já. Por quê? Na hora que chegar em função do primeiro grau, função do segundo grau, exponencial e log, você vai matar. Por quê? Porque você sabe fração, você sabe, no final das contas, porcentagem, você sabe
potência e você sabe raiz. São os 4 elementos mais importantes, na minha opinião, para você começar. Claro, tem coisa mais básica? Tem. Aí você tem que ver seu nível. Se o seu nível é assim, professor, eu não sei a tabuada até hoje, então vai estudar a tabuada, vai estudar as 4 operações básicas e tudo mais. Se você já sabe a tabuada, você já está mais iniciado e tudo mais, já tem um pouquinho mais de intimidade com números, consegue fazer as 4 operações básicas, somar, subtrair, multiplicar e dividir, aí eu te recomendo partir de frações, tá? Fração é um negócio muito importante, por isso que eu falei hoje. E depois que eu te falei, potência e raiz. Estuda isso. Quando você passar de potência e raiz, você tem que chegar num negócio que chama conjuntos numéricos. Então vai anotando. Fração, porcentagem, potência, raiz, conjuntos numéricos. O que é conjuntos numéricos? Saber o que é natural, saber o que é inteiro, saber o que é racional, saber o que é irracional. E saber logo depois disso, de fato, os reais, que é o conjuntão maior que tem aí, no caso do Enem, não vai passar dos reais. Eu tenho muita coisa, só que é o começo de tudo. O que eu acho mesmo, minha opinião, vocês precisam primeiro se organizar. Vocês precisam ter algum lugar que vocês encontrem algo que fala assim, gente, isso aqui é matemática básica e você seguir um cronograma de estudo, independentemente de onde você vai fazer isso, tá? E aí você acha um lugar que tenha matemática básica que você faz. É basicamente isso, tá? Só avança. Se você estiver muito ruim em matemática, só avança se você, de fato, conseguir pegar essa matemática básica como um todo. Aí você vai estudar outras coisas, belezinha? Pessoal, mas eu tenho pressa. Galera, você vai economizar tempo depois, quando sua matemática básica estiver forte. Não, professor, eu já sou estudante mais iniciado, estou bem aqui, né, te dei uma nota boa no passado, só estou querendo dar uma estudadinha e tudo mais. Galera, beleza. Você pode continuar estudando os conteúdos básicos e, claro, toda vez que você precisar de uma matemática mais elementar, tipo isso, você volta nela, dá uma estudadinha e depois continua. Uma dica, gente, faz as provas do Enem dos anos anteriores. Vê o que você acertou, vê o que você errou. E aí você vai começar a perceber, pô, tá errando aonde? Não sei nem começar, beleza? Vamos já pegar a matemática básica e estudar. Professor, tô errando bobeirinha, algum detalhezinho, dei bobeira, tô desconcentrado. Vai fazer mais questão, pra você ficar um pouquinho melhor. Então assim, faça as provas anteriores, estude matemática básica, tenha um cronograma de estudo, tá, galera? Esse é fundamental. Eu acho que mais importante do que saber de fato o conteúdo, do que fazer um monte de exercício, é ter um plano de estudo bem traçado. Essa é a parte mais importante. Eu falo isso para todo mundo que me pergunta, independentemente de onde eu tô, se é cursinho presencial, se é online, se me encontrou na rua e me perguntou, e aí, o que eu faço? Cronograma de estudo, velho. Organiza, disciplina e vai estudando. Ainda dá tempo. Conheço muito aluno, tive muito aluno ano passado, aqui do Descomplica mesmo, que veio conversar comigo no final, acabou o curso e tudo mais, começou no semi-extensivo, que começa semana que vem, e que passou no Enem, tirou um notão, tirou mais que 800 em matemática, estava bem. Ou seja, galera, no final das contas é mais você se organizar, se empenhar do que qualquer outra coisa. Fazer as provas anteriores, etc, tá? Galera, lembrando que para esse finalzinho nosso tá aí a nossa contribuição aí na matemática mais elementar, mais básica, e hoje a gente está vendendo 2 cursos aí, né? O curso do Enem Power, que é o semi-extensivo, que começa na semana que vem. Professor, vai começar semana que vem quando? Segunda-feira. Segunda-feira começa. Então, se você quer um curso, vai pagar R$18,90, por exemplo, no caso do Enem Power, você começa semana que vem. No caso do Medicina Power, é R$23,90. Você também começa na semana que vem, com a diferença que o Medicina Power tem mais aula do que o Enem Power, beleza? Essa é a grande diferença entre os dois. Aí vê que tipo de pessoa que você é. Se você, por exemplo, fala assim, não, professor, eu estou prestando matemática, eu estou tranquilo, vou ser matemático igual a você, a concorrência é pequena, estou sossegado, faz o Enem Power, tá bom. E não que o Enem Power tem pouca coisa, não tem não, gente. Muita gente passa em medicina fazendo o Enem Power. É uma questão de você falar assim, não, eu não quero as aulas de aprofundamento. Pronto, se você não quiser, você faz o Enem Power, pronto, vai ter redação corrigida, tudo o mesmo rolê, mesma coisa. E vai ter, inclusive, o curso de matemática básica. Dentro desse curso que você compra, dos dois, tanto medicina quanto o Enem Power. Comprou os dois, tem um pacote de matemática básica para você começar a estudar e vai ter um plano de estudo para te orientar, de fato, por onde você começa. Então, nesse caso, o curso tem essa vantagem, né, de dizer para você, mano, o que você precisa estudar? É isso. E vai ter por semana. O cronograma ele é semanal. É claro que é por dia, evidentemente, mas você vai ter uma semana. Vai chamar semana 1. E aí a semana 1 é a semana que vem já, segunda. E aí começa segunda-feira, tá lá, semana 1. Ele vai te falar, segunda, o que você tem que estudar? Aí você estuda. Terça, o que você tem que estudar? Estudou. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, descansa. Beleza, volta de novo. Segunda, terça, quarta e quinta, e você vai ter o cronograma todo para você. Eu acho que é fundamental se organizar, né? Na minha opinião, é o que faz a maior diferença para os alunos que tiram boas notas, inclusive. Belezinha, galera? Mais um tempinho para você tirar esse print aí no final. Vou me despedindo de vocês. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. Muito obrigado para quem ficou até o final.
canal, muito obrigado para quem fez as perguntas. Como eu te falei, essa é uma contribuição de 1 hora com alguns elementos da matemática básica que eu julgo que são fundamentais, tá? Então essa aula ela é fundamental para te dar aquele empurrãozinho assim e falar assim, ó, vai lá, filhão, agora é contigo, vai estudar matemática básica mais um pouco e logo depois disso vai brilhar nas funções, vai brilhar na geometria, na trigonometria, na análise combinatória e probabilidade e outras coisinhas mais que você precisa saber. O professor, da jornada é muito grande, eu fico só cansado só de pensar em tanta matéria que tem que estudar. Começa já, galera. Então dá tempo ainda, o curso semi-extensivo existe justamente porque tem tempo ainda de começar. A galera que não foi começando lá em fevereiro, ou que não estudou, começou em fevereiro, mas não estudou ainda, quer recomeçar tudo de novo. Bom, semana que vem começa os 2 cursos, o Medicina e o Enem Power. Beleza? Galera, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Beijão enorme para todo mundo. Vai descansar que você merece. Valeu!